Hoje, dia 27 de agosto, é o Dia do Psicólogo no Brasil. E por isso, no programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desse profissional que tem se tornado cada vez mais importante para auxiliar as pessoas a lidar com as pressões da rotina diária. Muito além da emblemática figura que ouve os lamentos humanos ao lado do divã, os diversos ramos da psicologia têm contribuído de forma efetiva nas escolas, nos hospitais e onde quer que haja situações que envolvam compreensão do comportamento humano e dos processos mentais. Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Seja muito bem-vindo, lembrando que você pode e deve participar conosco, é muito fácil. Tem o e-mail vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Fique à vontade. Isso mesmo, e para conversar sobre psicologia, nós convidamos o professor Eduardo Legal, que é doutor em psicologia experimental e leciona aqui no curso de psicologia aqui da Univale. Já agradecemos a presença mais uma vez, professor. Boa tarde, Elisa, boa tarde, Lucas, e boa tarde a todos os meus colegas profissionais aí pelo seu dia. Perfeitamente, já vamos aproveitar o gancho e também dar parabéns a você e a todos os profissionais da área de psicologia por esse dia, né? Bom, a gente queria conversar sobre esse tema, puxando um pouquinho da história da psicologia, professor. O que a gente poderia resgatar sobre essa história que possa ser de interesse de todos? A psicologia, como outras ciências, né, ela deriva da filosofia, né? E depois, no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, da fisiologia. Lá para meados, mais ou menos, do século XIX, já quase chegando no fim ali, né? Na Alemanha começa um movimento, né? De se executar, ou de se separar a psicologia, que não era a ciência do comportamento e nem a ciência da mente, né? Mas a ciência da consciência, ou pelo menos das sensações conscientes, né? Do ter ciência de. E começou a se levar isso para dentro do laboratório. Então, se marca, né, o começo da ciência psicológica propriamente dita com a fundação do primeiro laboratório de psicologia, né, em 1879, em Leipzig, na Alemanha. Dali se derivou um monte de outros laboratórios que começaram também a investigar outras questões, aí discordando dessa questão inicial da consciência. E aí, vamos pensar, né, se derivou todo o caminho para se entender, ou para termos a ciência do comportamento da mente humana como nós temos hoje, no caso, né? Interessante. Muito bem, professor. É possível dizer quais são as principais escolas e linhas de pensamento da psicologia? Bem, as principais abordagens dentro da psicologia, tradicionalmente, né, tem sido a psicologia, na realidade, a análise do comportamento, que deriva de uma filosofia de ciência chamada behaviorismo, né? Nós temos aí também advinda da área médica, né? Historicamente, né? A psicanálise, que também tem um papel importante dentro do fazer psicológico. Nós temos também as abordagens que a gente chamaria aí de sócio-históricas, né? Derivadas aí do pensamento de Marx, de Engels, e de toda uma corrente de cientistas sociais, né, importantes. Nós temos aí também, nesse intermeio, né, a psicologia derivada, ou uma abordagem humanista, né, ou as abordagens humanistas, porque na realidade não existe uma única abordagem, mas várias, né, de várias vertentes diferentes. E também a psicologia cognitiva, né, que é uma das mais recentes, advindas aí, ou melhor, construída, né, desde o começo do século passado, mas que veio se tornar uma ciência geral, como a ciência cognitiva, na década de 50. Há outras abordagens também, mas elas não são necessariamente as fundamentais. Geralmente, as demais derivam dessas grandes escolas.
Ok, professor Eduardo. E em termos de atuação do profissional da psicologia, né? Eu até brinquei no comecinho com aquela ideia que acho que tem no imaginário de todo mundo, né? Do divã e tal. Sim, sim. E uma pessoa seríssima ao lado. E acho que vem muito da ideia de Freud, que passa um pouco essa mensagem, sim. né? Mas, enfim, quais são as áreas de ação, de atuação da psicologia, do psicólogo? Sim, a psicologia é muito ampla no seu fazer, né? Porque, vamos dizer assim, nós compreendemos, pelo menos na parte que eu represento aqui, né? Além de representar psicólogos, claro, mas a gente tem uma abordagem também, né? A minha abordagem especificamente é a análise do comportamento, e nós entendemos comportamento como relações, né? Sendo assim, onde há relações, onde há sujeitos e que haja relações, existe campo para a psicologia. Ou seja, é muito amplo. Mas as áreas tradicionais, vamos dizer assim, de atuação ao longo da história, hoje existe uma derivação maior, né? Mas foram a área clínica, então diretamente com pessoas em sofrimento psicológico, em sofrimento psíquico. Nós temos a área escolar, né? Com os fenômenos de aprendizagem, né? Nós temos as áreas organizacionais e comunidades, né? Então, os trabalhos, ou o trabalho do psicólogo, ou o fazer do psicólogo nas organizações, nas indústrias, né? Principalmente mediando essa questão do homem, né? Do trabalho num mundo que a gente vive, num mundo capitalista e assim por diante, né? Mas outras áreas têm surgido, têm despontado, como a área de psicologia do esporte, cada vez mais necessária. Verdade. Né? A psicologia, está famosa também. Exato. A psicologia fora da clínica, né? Mas também na área de saúde, como a psicologia hospitalar, né? A psicologia comunitária, de certa forma, que não deixa de ser um misto entre organização e saúde também. Nós temos aí a ergonomia, que é uma área onde a gente acaba trabalhando bastante também. A própria neuropsicologia, né, que é um trabalho multidisciplinar, no qual o psicólogo também faz parte do processo de reabilitação de pessoas que passaram por lesões cerebrais, né, e perderam daí a capacidade de adaptação de modo geral. Né? Ou seja, muitas áreas aí importantes. Bacana. Muito bem. Professor, hoje em dia, quais os principais motivos que levam uma pessoa a procurar um psicólogo? Bem, individualmente ainda é a demanda clínica, né? Vamos pensar no dia a dia, né? Geralmente as pessoas que entram em sofrimento psíquico, ou na realidade porque foram encaminhadas a procurar o psicólogo, ou porque sentem a necessidade de procurar alguém que não seja necessariamente um parente, um amigo, mas um profissional, que os possa ajudar de alguma forma a organizar de novo a sua vida, né, e lhe devolver a autonomia sobre ela. Né? Mas temos também, por exemplo, no caso da psicologia do esporte, por exemplo, muitas pessoas que vêm nos procurar para, na realidade, melhora de performance. Né? Ou ainda, por exemplo, para mudança de hábitos mais saudáveis. Mais especificamente, trabalhando então na promoção de saúde. Certo. Especificamente. Então, as demandas são as mais variadas, mas normalmente, tradicionalmente, as pessoas ainda conhecem o trabalho de psicólogo clínico. Então, vem com uma demanda clínica, né? Uma demanda de sofrimento. Ainda nessa linha, vamos tentar inverter um pouco essa abordagem, né? A quem você sugeriria procurar um psicólogo? Em que situações seria uma orientação importante o apoio de um profissional da psicologia? Vamos fazer um pouco de merchandising, então. Apesar de que eu acho que todo mundo precisa um pouco, né? Desde que você seja humano. Exato. Bem, normalmente, vamos dizer assim, o ideal seria que as pessoas não precisassem de alguém para poder fazer essa mediação, que elas fossem capazes de fazer ou de estabelecer relações autônomas, né? Relações mais saudáveis com a vida, com as pessoas, né? Mas nós sabemos que por conta dos contextos sociais, né? Dos contextos pessoais que as pessoas vivem, muitas vezes elas precisam, né? Desse apoio. Qual o objetivo da psicologia ou do profissional de psicologia? Não é necessariamente resolver, não é
de modo algum, né? Nem necessariamente, mas não é de modo algum resolver os problemas das pessoas, mas ajudar as pessoas a gerarem autonomia o suficiente para que elas possam resolver seus próprios problemas. Porque, afinal de contas, não queremos tutorar ninguém, né? Certo. O objetivo é fazer com que a pessoa reflita, seja capaz de construir capacidades, habilidades, ou desenvolver habilidades para poder lidar com as suas demandas do dia a dia, né? Claro. Então, essas pessoas, em particular, seriam interessantes, seriam, vamos dizer, clientes em potencial? Sim, mas não só. Nós temos hoje, por exemplo, uma demanda do coaching, que são pessoas que necessariamente não estão em sofrimento psíquico, mas querem alcançar objetivos na sua vida, têm metas, né, ou precisam se organizar de modo a conquistar, né, alguns objetivos na sua vida, mas têm dificuldade um pouco para se organizar. Então, o trabalho de coaching, né, o coaching não precisa ser feito necessariamente por psicólogos, né, mas nós levamos uma certa vantagem nesse processo por conta, né, de passar 5 anos, no mínimo, nos preparando, estudando as relações humanas. Então, esse trabalho tem se tornado cada vez mais frequente. Né? Interessante. E também, né, o desenvolvimento de resiliência, né, o desenvolvimento de relações resilientes, ou seja, da capacidade das pessoas, de modo geral, lidarem com as situações adversas da sua vida, gerando respostas mais eficientes, mais adequadas e mais saudáveis para lidar com essas situações. Muito bem, professor, como é que é feito o preparo para uma pessoa que está se tornando psicólogo? Porque eu penso, assim, é uma pessoa que vai orientar outras, tu falou, né, nem sempre resolver, mas vai orientar outras pessoas. Tanto o psicólogo quanto o cliente, ambos têm seus problemas pessoais, são seres humanos que têm, né, seus transtornos pessoais. Como é que é feito esse preparo de uma pessoa para lidar com outras pessoas? Bem, nós costumamos dizer que durante o curso de psicologia, se você sair como entrou, você não aprendeu nada, não fez direito, né? E de fato, né, o tempo todo, as reflexões desde o primeiro período, elas são, vamos dizer assim, tem como meta, né, fazer com que você repense a sua própria condição, repense as suas relações, né? E por quê? Porque você vai fazer isso o tempo todo com as outras pessoas. Claro, né, com os seus clientes. Então, você tem que estar preparado também para poder fazer isso, né, com você mesmo. Tá? Você é o primeiro analisado, então o psicólogo é o primeiro autoanalisado. Não recomendamos a autoanálise, mas, na realidade, a autoobservação é importante. Okay. Né? Até para saber quando você também precisa de apoio. Claro. Né? Não vamos fazer não vamos repetir a história do Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Não, se você precisa, sim, é necessário. Né? E muitas vezes, quando a gente está lidando com muitas questões, as questões de cunho pessoal, do sofrimento das outras pessoas, realmente é muito pesado. Claro. Né? E é necessário a gente também ter como não descarregar, porque não é uma questão de carregar o do outro, né? Mas uma questão de esclarecer e de ajustar, né, as nossas habilidades para poder lidar com essas situações e saber que não é meu, eu não tenho que carregar do outro. Mas eu tenho que auxiliar o outro nesse processo. Tenho que me tornar empático ao outro, sim, com certeza. Né? Mas necessariamente eu não posso sofrer como o outro, senão eu também não vou poder ajudá-lo. Perfeito. Né? Então, me colocar no lugar do outro não significa necessariamente que eu tenha que sofrer a mesma coisa que ele sofre, mas tenho que servir lá como um ponto de apoio, né? No meio de uma revolta, vamos dizer assim, você tem um porto, né, que você sabe, não que necessariamente você vai ficar ali, mas que você vai poder aportar, vai poder buscar segurança e a partir dali seguir o seu próprio rumo. Bacana. Vamos fazer um intervalinho? Pois não. A gente já volta a conversar com o professor Eduardo Legal, do curso de Psicologia. Hoje é o dia do psicólogo. Muito bem, já estamos de volta. Hoje estamos comemorando aqui no Viva Voz o Dia Nacional do Psicólogo e o nosso convidado é o professor Eduardo Legal, aqui do curso de Psicologia da Univale. Professor, você é especialista em psicologia experimental. Ele é doutor, doutor, né? Isso. Professor, explica pra gente então o que é essa abordagem.
Na realidade, não é uma abordagem, né? É um método. Então, o método experimental é um dos métodos que a gente utiliza em psicologia. Não é o único método, né? E nem poderia ser, até porque o método experimental ele exige que necessariamente você reduza o fenômeno e controle variáveis dentro de um ambiente específico. Coisa que normalmente você não pode fazer com os fenômenos, por exemplo, sociais, os fenômenos psicológicos de modo geral, as relações que as pessoas estabelecem, então muitas variáveis. Por outro lado, né, para a compreensão de variáveis específicas e como elas se relacionam, por exemplo, num microsistema, ela é interessante. Por outro lado, como eu falei, ela não tem uma validade ecológica normalmente, ou seja, você tirar do laboratório e aplicar na população, não funciona assim. Na realidade, ele te dá uma ideia de como essas variáveis podem ocorrer e você vai ao ambiente natural para ver se de fato elas são importantes, da forma como lá foram testadas. Ok. Existe uma preferência nesse momento? As pessoas estão tendendo para uma linha específica da psicologia? Como é que você vê isso, professor? Bem, a tendência à procura por uma abordagem ela tem muito a ver também com o momento histórico, né, com o momento cultural que a gente está vivendo. Então, o que é que nós estamos vivendo hoje? Um momento onde os movimentos sociais, né, vamos dizer assim, estão em voga, né? Esse é o nosso zeitgeist, esse é o nosso clima intelectual da época. Né? E por isso, muitos psicólogos também têm se voltado exatamente para as questões sociais. Certo. Né? Porque, por um lado, durante muito tempo, realmente, os profissionais, né, de psicologia deixaram muito a desejar, né, em relação a esse campo, que ficou bastante descoberto. Né? E precisou, né, que mudanças políticas, mudanças nas formas de a gente entender as relações importantes, por exemplo, quando a gente fala em política aqui, a questão das políticas públicas, né, e como isso interfere necessariamente na qualidade de vida das pessoas, no modo de vida das pessoas, fez com que a gente voltasse para lá. Calma aí, na realidade, olha só, a gente tem que pensar em coisas, em questões macro, né? Não é só na questão do indivíduo, da pessoa, né? Até porque o termo indivíduo lembra muito de individual, né? E na realidade não tem muito de individual, na realidade nós somos uma construção, né? E sendo uma construção nós temos determinantes em vários lugares, né? Desde determinantes sociais, biológicos, pessoais, das minhas experiências. Então, simplesmente me focar no sujeito foi importante e é importante, né? Mas a gente tem que expandir isso. Então, hoje, por exemplo, a gente vê, pelo menos eu percebo isso, né? Que o psicólogo tem buscado cada vez mais uma atuação mais social, mais abrangente, do que necessariamente ficar no... Não é o conforto, né? Porque não é nada confortável também, mas ficar sediado especificamente no consultório, numa prática clínica, com o sujeito especificamente. Né? Então, cada vez mais nós temos visto pessoas procurarem a área de psicologia do esporte, a psicologia comunitária, a área de assistência social, né? Por conta da abertura também dos concursos públicos e da abertura para a psicologia nesses campos, no SUS, trabalhando, por exemplo, na administração, né? E nas organizações não governamentais também. Né? Bem, Eduardo, como é que funcionam as regras de sigilo entre cliente e psicólogo? Tanto em grupo, assim como você acabou de citar, né, os trabalhos de psicologia em grupo, quanto também de atendimento individual. Bem, isso é sigiloso. Brincadeira. Poxa, não pode contar, né? Não posso contar. Não, claro, é sempre dado ao sujeito, né? O que é do sujeito é dele. Né? O que são das comunidades são deles. Né? Sempre. Né? Esse é um critério ético fundamental. Né? Então, o que é seu não me pertence. Partimos desse princípio. Então, é claro, existem situações específicas, legais, onde o psicólogo precisa prestar depoimentos em relação a, por exemplo, um cliente que não é bem um cliente, né? Na realidade, o juiz ou o advogado pede um laudo sobre esse paciente, sobre essa pessoa.
E você precisa divulgar as partes que pediram esse laudo, né? Entendi. Então, nesse caso, Precisa sim, revelar. a gente precisa revelar. Mas precisa revelar o quê? O que foi pedido por essas autarquias, né? Por essas autoridades. E mesmo assim, há coisas que ficam em segredo, porque tem a maioria dessas informações, elas ficam em segredo de justiça. Elas não são abertas, né, para a população. Então Mas você não pode pra... consultar isso. Certo, né? entendi, não está lá aberto. Exato. Mas só para a gente ter um exemplo mais próximo disso, seria o quê? Numa situação em que haja um crime, por exemplo, ou que haja um acidente envolvendo uma pessoa, ou talvez... Isso, ou ainda, por exemplo, no caso de violência doméstica, okay. No caso de violência contra menores. Sim, aí nesse caso... É fundamental que o profissional faça o delito, né? Desculpa, faça o delito não. Ele não pode cometer delito. Não. Isso não é um delito. Não, mas que faça a comunicação às autoridades competentes. Para que aquela pessoa realmente foi diagnosticada com algum problema. Isso. Não, e porque ele está fazendo, está colocando uma outra pessoa, né, sob condição de crime, né? Ou você está cometendo um crime contra uma outra pessoa que está nesse momento totalmente sem resguardo judicial, sem resguardo de justiça. Então, nesse caso, sim, é necessário você romper com esse... Entendi. Mas salvo... Uma espécie de pacto, assim, Isso, né? Mas são bem específicas as situações. Eduardo, você viu que o Lucas acabou fazendo uma pergunta sobre a psicologia clínica, né? Eu acho que a gente tem muito ainda apego a essa visão, né? Sim. E eu vou pegar carona e vou continuar nisso, falando um pouquinho das sessões de terapia. Eu acho que a última vez que você esteve aqui, a gente até comentou aquela série que foi ao ar, não sei se você lembra disso, teve uma série que chamava Sessão de Terapia, inclusive, e que chamou muita atenção e tal. Mas, em termos gerais, eu acho que as pessoas têm curiosidade disso, às vezes querem, inclusive, se aproximar, mas ficam meio com medo. O que será que vai acontecer comigo? Sim. Dá para você falar, em termos gerais, o que é uma sessão de terapia? Como é que ela acontece? Sim. Uma sessão de terapia é uma conversa, só que uma conversa técnica, né? Ou seja, não é uma conversa de amigos, né? Eu não estou ali para julgá-lo, eu não estou ali para dar conselhos, né? O profissional não está ali com esse papel. O papel fundamental do profissional ali seria o quê? Ouvir o que o cliente traz, né? E a partir disso, e a partir das suas queixas, tentar estabelecer o que mantém essas queixas. Ou quais são as condições que estão ocorrendo que o sujeito, né, ali naquele momento, não está conseguindo compreender. Certo. Então a gente faz um trabalho, ao mesmo tempo, educacional. Então, educando o sujeito em relação às condições em que isso ocorre, ou que essas condições ou esses problemas dele ocorrem, e ao mesmo tempo conduzindo o processo para que o próprio sujeito consiga, a partir dos seus recursos, das suas habilidades, encontrar formas de resolver esses problemas. E por que isso? Porque em cima dos recursos do paciente, porque em cima do cliente, né, ou do sujeito ali, porque é ele que vai ter que lidar com isso no dia a dia. Então, nós não vamos emprestar nada ao sujeito. Ele vai ter que desenvolver isso para poder lidar com essas situações. Uma vez, a gente costuma dizer, né, que o principal objetivo de uma psicoterapia é fazer com que a pessoa que nos procure não precise mais de psicoterapia. Perfeito. Ótimo. Muito bem. Eduardo, quais as diferenças entre um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra? O psicólogo, ele tem formação em psicologia, né? E entre as suas atribuições, ele também pode realizar o processo que a gente chama de psicoterapia, que é terapia, mas com base no conhecimento psicológico. O psicanalista, ele pode ser médico, ou ele pode ser psicólogo, ou ter uma outra formação, mas geralmente são essas duas, né? E ele faz um trabalho também terapêutico, mas que a gente chamaria aqui de psicanalítico ou analítico, né? Então, é uma outra formação
exigida, né? É uma outra compreensão também dos fenômenos psicológicos, certo? E é uma outra forma de atuação. Basicamente, claro, todos atuam com o mesmo objetivo, né? O objetivo é fazer com que o cliente, a pessoa que nos procure, saia de lá melhor do que entrou e seja capaz de resolver os seus próprios problemas, né? Okay. E na psiquiatria, a formação do psiquiatra é medicina, ele é médico, né? Então, além vamos dizer assim, geralmente ele não faz psicoterapia, né? Porque a psicoterapia seria seria um resguardado ao psicólogo, que tem a formação de psicologia. Okay. Mas ele faz também outras formas de terapia, principalmente a terapia medicamentosa, da qual só ele, como médico, pode fazer, né? Pode prescrever. Então, nem psicólogo, nem o psicanalista, desde que não tenha formação médica, pode prescrever medicamentos. Tá certo. Eduardo, legal, professor aqui na área de psicologia. A gente realmente terminou o nosso tempo. A gente quer agradecer muito mais uma vez a sua presença e dar mais uma vez os parabéns também pelo seu dia, que a gente estende aí a todos os psicólogos que nos ouvem e nos assistem, né, Lucas? É isso aí, parabéns pelo seu dia. Você, psicólogo aí que está se formando, que já é formado. Mais uma vez, nossos parabéns. E o Viva Voz termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.